Boa tarde a todos os presentes. Estamos iniciando a sessão de julgamento da nossa Corte, do Tribunal Regional Eleitoral, nesta quarta-feira, 15 de maio de 2024. Eu quero cumprimentar a todos os presentes, em especial a desembargadora Cláudia Cristofani, desembargador Sade, desembargador Júlio Jacob, desembargador Guilherme Dens, também doutor Marcelo Godoy, senhoras servidoras, senhores servidores. Eu só estou iniciando o feito porque o presidente está com um compromisso institucional na presidência, mas ele já chegará para o julgamento. Ah, sim, desembargador Anderson, agora que eu vejo na tela. Muito elegante, por sinal. Obrigado. Obrigado, presidente. Meus cumprimentos a todos. Obrigado. Mas então, só isso, senhoras e senhores, eu estou iniciando os trabalhos porque o presidente está numa atividade institucional aqui na presidência e chegará em alguns minutos, mas para que não percamos tempo e também respeito àqueles que estão aguardando o julgamento de forma online através da plataforma do YouTube, é por isso que iniciamos os trabalhos. Essa é a 27ª sessão ordinária da nossa Corte e temos alguns feitos pautados, mas antes disso eu pergunto às senhoras e senhores se estão de acordo com a ata da última sessão, se há necessidade de alguma retificação. Se não, então, eu a considero aprovada. Só para confirmar, Dani, temos alguns... Sustentação oral nenhuma? Por videoconferência? Número 4 de relatoria de quem que é? Ah, da minha relatoria. Mas eu vou dar... Senhor presidente, pela ordem... Pois não, desembargador Sade. Eu queria só anunciar que eu vou adiar um dos feitos de minha relatoria, o número 5, a PCE 0602-959. Doutor Leandro, advogado da causa, pediu para adiar que ele não pode comparecer hoje ao tribunal. Perfeito. Então fica para quarta-feira que vem, Dani. Quarta-feira, dia 22. Então, o número 5 da pauta, a prestação de contas eleitorais com final, com numeração 602959, adiado para a próxima sessão de quarta-feira que vem, dia 22 de maio. Perfeito. Mais algum adiamento, alguma retirada? Então, eu só peço paciência ao nobre advogado com relação ao feito que haverá sustentação oral, porque nós vamos dar continuidade àqueles feitos que já tiveram início na última sessão, e eu chamo a julgamento pela ordem o número 6 da pauta, que se trata de uma prestação de contas eleitorais, PCE número 060-3066-17, em que nós temos aqui como relator o desembargador Guilherme Frederico Hernandes Dens, envolvendo eleições de 2022, em que é pretendente o senhor Nilson de Jesus Pires Falavinha, que fora candidato a deputado federal. Esse julgamento já teve início em sessões anteriores, em que o voto proferido pelo desembargador Guilherme, o seu relator, foi no sentido de julgar as contas desaprovadas. É isso, desembargador Guilherme? Só para confirmar? Conta... Hã? Tá. Sim, não, eu estou falando que se iniciou, no primeiro momento, Vossa Excelência julgou as contas aprovadas, onde então, na sequência, houve pedido de vista da desembargadora Cláudia Cristofani. Pergunta, desembargadora Cláudia, se em condições de proferir o seu voto. Senhor presidente, eu não sei se foi no 6 que eu apresentei o voto no 7. Veja, a minha assessoria falou que só vinha aquele processo hoje. Me desculpe, mas eu estou com o voto pronto do outro processo. Eu estou divergindo para adotar os valores médios nesse processo. Eu até cobrei dela esses votos e por algum motivo acredito que tenha me dito que só viria uma das divergências hoje para a gente estabelecer o critério e depois as outras seriam feitas. Eu peço novamente 1000 desculpas. O meu voto vai ser pela redução do montante a restituir com base nos valores médios do arbitramento de remuneração dos militantes e de outros operadores da campanha, senhor presidente. Então, eu acompanho o eminente relator parcialmente apenas, reduzindo o montante a devolver. Desembargadora Cláudia, então, Vossa Excelência, nós estamos referindo ao número 6 da pauta, certo? Sim. Então, Vossa Excelência diverge parcialmente do desembargador Guilherme, julgando as contas ainda desaprovadas, porém, com a devolução de um montante inferior, porque Vossa Excelência utilizou o critério da média.
O desembargador Júlio ia se manifestar, mas eu não sei se manifestar o primeiro ou o desembargador Guilherme. Desembargador Guilherme, com a palavra, então. Pois não, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Em seu nome, estendo os cumprimentos a todos os que participam da sessão. Cumprimento o desembargador, todos aqueles que nos acompanham também via plataforma. Senhor presidente, assim, a desembargadora, claro, fez várias ponderações, fez valiosas contribuições aí para o debate, apresentou uma proposta de, ao invés de se restituir, né, ao Tesouro Nacional, nesses casos aí em que existem irregularidades no pagamento do serviço de militância, ao invés de se buscar a devolução pelo valor mínimo, pelo menor valor, nós estabelecêssemos a partir de agora o valor médio, né, que fosse feita a média simples de todos aqueles valores que foram pagos, e aí com isso chegaríamos num valor médio, e a partir, esse seria o parâmetro na qual nós levaríamos em consideração para determinar a devolução ao Tesouro Nacional. Nós já fizemos debate aqui, parece que o desembargador Júlio, o desembargador Sardi também estão de acordo. Então, diante de todas as ponderações que foi feita, eu também revejo aqui o meu voto e passo aqui, diante da concordância da Corte, em adotar esse novo critério, que a partir de agora, então, seria pela média simples, né, pela média simples dos valores. E aí, com isso, senhor presidente, acaba por alterar o resultado do número 6 aqui, porque eu estava propondo pela desaprovação das contas, porque o valor ia dar mais alto, ia superar aqueles 10%, e aí, com isso, ia levar à desaprovação. No entanto, como pela média o valor da devolução ficará diminuído, o percentual de devolução ficou em 7,89%, e aí com isso altera o resultado para aprovação com ressalvas. Então eu proponho aqui o voto, então, né, já com as alterações, aprovação com ressalvas. Número 6. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, desembargador Guilherme. Antes de eu fazer uma retificação, uma observação, eu vou passar a palavra ao desembargador Júlio. Boa tarde, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais membros da Corte aqui de forma presencial, doutor Marcelo, doutora Daniela, e também de forma remota o desembargador Fogaça. Senhor presidente, a gente discutiu bastante, de fato. Acho que a gente chegou num denominador comum aqui, que diz respeito em relação às médias. Então, basicamente, quando houver daqui para frente condenação em devolução, a gente fará a soma e dividirá dos valores e dividirá pelo número de pessoas que trabalharam na campanha para chegar no valor a ser devolvido por colaborador. Acho que ficou bastante claro, eu entendi a sugestão. O voto do item 6, de fato, a desembargadora Cláudia não tinha ainda lançado o voto, mas já lançou no 7 e no 8, então dá para ficar bastante entendido aqui. E eu entendi também as ponderações do desembargador Guilherme, no sentido de que, nesse caso do 6, diferente do 7 e do 8, aqui seria o caso de aprovação, transmutará para aprovação com ressalva, porque o valor a ser devolvido é inferior aos 10%, que também é outro paradigma dessa Corte nas suas decisões. Então, eu tenho a honra de acompanhar o voto do desembargador Guilherme e fico feliz de ter chegado a uma conclusão. A gente poderá trazer os outros processos que tratam dessa matéria nas próximas sessões, senhor presidente. Perfeito. Então, desembargadora Cláudia, muito embora Vossa Excelência, só para ficar bem caracterizado no sistema, inclusive, porque está sendo gravado. Então, Vossa Excelência, eu fiz o chamamento do número 6 da pauta, mas Vossa Excelência tinha feito a anotação no número 7. Na verdade, o número 6 parece que já foi feita a divergência e foi disponibilizado aos gabinetes, só não veio para mim, entende? Então eu achei que não tivesse sido feita. Então eu estou enunciando, eu confirmo
agora, com a modificação do voto, eu acompanho o eminente relator, né? Com relação ao número 6 por hora, nós estamos votando. Em relação ao número 6. Que seria aprovado com ressalva, tendo Sim. em vista que com o novo critério de cálculo, o valor passa a ser inferior a 10%, né, desembargador Guilherme? Sim. Na verdade, os gabinetes estão com esse projeto de voto, pelo que me afirmou a assessora agora, mas não conseguimos inserir no sistema, por isso que eu também estou me atrapalhando para entender o que está acontecendo aqui, que eu não consigo, não foi juntado no PJE, eu não tenho. Desembargadora, no 7 e no 8 estão disponíveis, então Pois fica mais fácil o acesso. Só que no 7 está aqui Eu vou chamar no uma momento certidão eu vou chamar no momento que oportuno não o é 7. o voto. Sem problema. Bom, então, em vista da observação feita pela desembargadora Cláudia com relação à utilização do critério da média simples, o desembargador Guilherme concorda e ele retifica o voto quanto ao número 6 da pauta, entendendo agora que ele está aprovado com ressalva. A observação fora feita também pelo desembargador Júlio ratificando. Eu gostaria de ouvir o desembargador Sade sobre a situação como um todo. Sim, eu até ouvi com atenção os debates, participei com os senhores todos e eu acho que agora chegamos a um ponto comum que, inclusive, favorece a aprovação das contas com as ressalvas, e esse critério da média, para mim, faz muito sentido. Por isso, acompanho também a proposta de voto do 6 e já adianto também do 7 e do 8. Perfeito. Desembargador Anderson, também gostaríamos de ouvi-lo, tendo em vista que o que estamos tentando é fixar aqui um critério para os próximos feitos. Se pudesse manifestar, agradecemos. Obrigado, senhor presidente, meus cumprimentos a todos. Eu realmente também participei das conversas, né, que tivemos, e tanto que o desembargador Dens já reviu seu voto, né, seu posicionamento, então, até para manter a coerência com toda a corte, também estou votando com o relator nesse caso e chegamos a um consenso. É isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, desembargador Anderson. Então, nós temos aqui no número 6 uma unanimidade quanto à aprovação com ressalva. Eu não sei se o doutor Marcelo vai querer fazer alguma manifestação com relação a esse critério a ser adotado quanto ao cálculo da prestação de contas? Não, senhor presidente, apenas que as nossas manifestações vinham no sentido do entendimento anterior da Corte, mas nós vamos passar também a adotar doravante esse mesmo critério, sem reparos, inclusive a posição que é adotada agora. Muito obrigado, presidente. Perfeito, obrigado pela manifestação, doutor Marcelo. Então, eu proclamo o resultado que esta Corte, por unanimidade de votos, julgou as contas aprovadas com ressalva, nos termos do voto do senhor relator, no caso do desembargador Guilherme Frederico Hernandes Dens. Resultado este que fica proclamado. Este foi o número 6 da pauta, envolvendo o senhor Nilson de Jesus Pires Falavinha. Eu chamo a julgamento agora, Dani, o 7 agora? Obrigado. Não, tem que apregoar. Então, eu chamo a julgamento o número 7 da pauta, a ação de prestação de contas eleitorais número 0603102-59 de 2022, em que nós temos aqui como interessada Ruth Bravo dos Santos da Silva, que for a candidata a deputada estadual. É relator desse feito o desembargador Guilherme Frederico Hernandes Dens, que votou no primeiro momento pela desaprovação das contas, e o feito está com vista para a desembargadora Cláudia Cristina Cristofani. Eu vou passar a palavra para a desembargadora Cláudia, e na sequência já o desembargador Sigurd acabou de chegar aqui no ambiente, então na sequência até o desembargador Sigurd já pode assumir a presidência, desembargador, só para lhe localizar. Votamos até agora apenas o feito número 6, aquela prestação de contas, e houve uma aquiescência coletiva dos membros da Corte, inclusive quanto à participação do Ministério Público, entendendo que o cálculo deve ser feito pela média simples. Nessas hipóteses, no item número 6, como o valor a ser recolhido é inferior a 10%, o desembargador Guilherme Dens retificou de desaprovadas para aprovadas com ressalva. Esse é o número 6. E agora eu chamei a julgamento o feito número 7, que também é de relatoria do desembargador Guilherme. Ele votou no primeiro momento pela desaprovação das contas, e eu pedi para a senhora, a desembargadora Cláudia, continuar, porque ela pediu vista do feito.
Então, Vossa Excelência assume na sequência. E o número 5, o desembargador Saad adiou para a próxima quarta-feira. Posso falar? Desembargador Cláudio, com a palavra, sim. Boa tarde, doutor Sigurd. Bem, nesse caso foi disponibilizada a divergência também no mesmo sentido do que os anteriores, de igual forma no 8. Então, eu acredito que vá talvez haver uma mudança de entendimento do eminente relator. Desembargador Guilherme? Pois não, senhor presidente. Então, esse número 7 também já fiz as alterações, passando aqui para o critério que agora, então, passamos a adotar no sentido de das devoluções serem feitas com base na média aritmética. Neste caso aqui, não, mesmo se adotando esse novo critério, o resultado aqui não é alterado, porque ainda assim supera os 10%. Então, neste caso aqui, número 7, eu estou votando pelo julgamento da desaprovação das contas. Desembargadora Cláudia, ele mudou só o critério, Sim. mas continua pelo percentual que ainda é superior a 10%. Vossa Excelência sim. acompanha o Sim. relator? Desembargador Júlio? Então, de acompanhar, ficando claro que vai alterar os valores do ressarcimento, né? Para reduzir e aumentar a partir do critério novo adotado. Perfeito. Desembargador Saad? Desembargador Anderson? De acordo, senhor presidente. Perfeito. Então, eu proclamo o resultado que o colegiado, por unanimidade de votos, julgou as contas desaprovadas nos termos do voto do senhor relator. Resultado este que fica proclamado do número 7 da pauta. E agora eu transmito à presidência do desembargador Sigurd para dar continuidade aos feitos. Obrigado, desembargador Luiz Osório Panza. Na sua presença, cumprimento os demais colegas, a colega desembargadora Cláudia Cristofani. Então, chamando aqui o julgamento do processo número 8. Também é relacionado aí, né, desembargador Panza, o 6, o 7 e 8, né, com o critério adotado aqui agora. Então, com a palavra, o eminente relator, desembargador Guilherme. Pois não, senhor presidente. Esse também é a mesma questão, né? Primeiro, cumprimento Vossa Excelência, né? Enfim, é a mesma questão que nós estamos tratando, porém, neste caso aqui, assim como no número 6, em razão da mudança do critério, o resultado é alterado. Então, a princípio, estava se votando pela desaprovação e, no caso aqui, alterou o resultado para aprovação com ressalvas, porque o valor aí sim foi menor do que os 10% que a gente considera para aprovar ou para não aprovar as contas. Então, a proposta de voto é no sentido de aprovar com ressalvas, senhor presidente. Certo. Todos de acordo? Sim, senhor presidente. De acordo. Então, no seu resultado do processo número 8 é aprovado com ressalvas. Bem. 4. Fechamos o julgamento número 4, que tem uma sustentação oral aí por videoconferência. Então, chamo agora o número 4. Quem que é o advogado? Dr. Bruno. Dr. Bruno fará a sustentação por videoconferência. Dr. Bruno, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor presidente. Com a palavra, então, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, em seu nome, eu saúdo aos demais membros dessa corte. Estamos tratando aqui do processo da candidata Juliana Flores Bastos. Quando sobreveio o relatório do setor técnico desse tribunal, aquele setor acabou por apontar no item 11.1 um motivo que, no entendimento do relatório, seria suficiente para a desaprovação das contas da candidata. Contudo, esse entendimento obtido através do relatório técnico, ele vai de encontro ao que constantemente vem sendo decidido por esse egrégio tribunal. E eu digo isso sob dois aspectos. Primeiro, que apesar do relatório dizer que teria havido uma omissão de despesas pelo fato da candidata ter feito contratos com prestadores de serviços anteriores ao envio da prestação de contas parcial, porém, ter havido a omissão da informação quando do envio da prestação de contas parcial, o pagamento efetivo em relação
a esses 5 contratos, todos eles de prestadores de serviço dos apoiadores de rua, né, da campanha de rua, o pagamento efetivamente só aconteceu após a data do envio da prestação de contas parcial. E isso se deu em razão de um motivo que, infelizmente, é comum e assola as candidaturas, principalmente as candidaturas femininas, qual seja que o partido político acaba atrasando o envio dos recursos, né, destinados às suas candidaturas. Porém, assim que foi efetuado o pagamento desse prestador de serviços, todos os comprovantes, repita-se, todos os comprovantes foram efetivamente apresentados pela candidata quando do envio da prestação de contas final. Então, só por essa razão, a gente já consegue afastar aqui a terminologia de omissão de despesa, né? Porque a despesa foi contratada, foi efetivamente paga e todos os comprovantes estão juntados aos autos. E aqui eu vou enumerar o primeiro deles e os demais estão na sequência, mas eles estão lá no ID 43, 26, 70, 69 e os outros seguem na sequência. E aí, por tais razões, a gente já consegue identificar aqui que não houve uma má-fé por parte da candidata, mas apenas então somente um descuido por parte da contabilidade da campanha dela, né, que ao invés de ter informado essa contratação, deixou para fazê-lo no momento seguinte, que quando houve de fato a contratação. E nessa linha de raciocínio, conforme eu mencionei as decisões anteriormente proferidas por esse tribunal, eu gostaria aqui de apontar algumas em especial que balizaram outros julgamentos que vão dizer lá que a realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial e não informados na época, porém devidamente declarados nas contas finais, é irregularidade que enseja mera posição de ressalva, haja vista a não frustração da fiscalização das contas. Precedente desse tribunal, e eu estou me referindo à prestação de contas 0627.5 de 2020, desculpa, 52 de 2020. Na mesma linha, outras decisões, algumas inclusive, cuja relatoria era do desembargador José Rodrigo Sade, e aqui eu aponto a prestação de contas 0600.568.16 de 2020, o 0600.585.52 também de 2020, e por fim, até para não me alongar nas situações dos precedentes, mas em específico, gostaria de citar cuja relatoria foi da desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, que é a prestação de contas 0602.421, dígito 89 de 2022, que a desembargadora explorou de uma forma bem completa esse assunto, e ela pontuou alguns detalhes importantes que eu entendo serem semelhantes ao caso aqui que nós estamos discutindo. Lá naquela oportunidade, a desembargadora Cláudia, entre aspas, disse, em especial, quando não se identifica má-fé do prestador, mas apenas descontrole contábil, uma vez que não se trata de malversação de recursos públicos, e sim a inobservância do requisito formal. E ela cita aí um outro precedente dessa corte para poder fazer essa confirmação. Mais à frente, a desembargadora Cláudia fala o seguinte, na prestação de contas 0603, 057, 55 de 2022, de relatoria do Dr. Rodrigo Otávio Gomes do Amaral, esta Corte Eleitoral anotou mera ressalva quando a omissão na parcial, naquele caso, foi do valor de R$ 991.000,94, que correspondeu a 33,7% da movimentação total de campanha, destacando que não houve indício de má-fé pelo prestador. E, por fim, ela faz uma nova citação, aonde na prestação de contas 0602.414.97 de 2022, também foi registrada a anotação de ressalva quanto à omissão na parcial no valor de R$ 377.406, que naquele caso correspondia a 36,66% do valor total gasto na campanha. Sendo que aqui, no caso dos autos da candidata Juliana,
esse valor desses 5 contratos que não foram informados inicialmente, mas que foram efetivamente pagos, representa um valor de R$19 mil. E aí, seguindo por essa linha de raciocínio, primeiro, porque não houve omissão de despesas. Segundo, porque não há má-fé da candidata. E, por fim, lastreado nesses precedentes que me permiti citá-los, é que eu uso desse expediente, senhores desembargadores, para pedir que esse polêmico do tribunal julgue pela aprovação das contas de campanha, ainda que com ressalvas. Oportunidade que eu agradeço e devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, doutor Bruno Guedes. Com a palavra, eminente relator, desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento, já que agora de maneira formal, né, em virtude do seu ingresso no julgamento. Senhor presidente, eu ouvi atentamente o que o doutor Bruno Guedes trouxe no que se refere à sua cliente, e não era apenas o item 11.1 que houve questionamento, outros pontos também, mas ele focou mais nesse aqui, do 11.1, falando da juntada, ainda que tardia, de alguns documentos. Eu tinha feito uma abordagem, porém, tendo em vista alguns argumentos que foram trazidos verbalmente agora, inclusive com citação jurisprudencial, eu me sinto na obrigação de rever com maior acuidade alguns tópicos que foram por ele lançados. Então, senhor presidente, eu vou pedir vista desse feito e eu vou trazê-lo na próxima segunda-feira. Segunda-feira tem aquela cerimônia lá. Não quer trazer na quarta? Segunda tem o evento aqui, né? Ah, é verdade, tem um evento. Então, quarta, né? Na próxima quarta-feira. Então fica adiado para o dia 22 de maio, próxima quarta-feira. Certo, doutor Bruno Guedes? Sim, senhor presidente. Tá. Ciente, Até logo, muito então. obrigado. Até logo. Até logo. Bom trabalho a todos. Obrigado, igualmente. Bem, agora voltou para o 2, né? Normal. Tem um aí, porque eles não me passaram um. Eles não me deram um aqui. Começou no 2, não devia você estar aqui. Bem, chamo o julgamento agora o processo número 1, que é da relatoria da desembargadora federal, Cláudia Cristina Cristofani, que está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Nesse caso aqui, eu até inseri na ementa para facilitar qual que é a irregularidade. Nesse caso, a candidata ela gastou R$ 40.997 e recebeu 18 votos. As irregularidades somam R$ 9.000, 22% do movimento total da campanha, circunstância que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Então, eu estou votando pela desaprovação, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Cláudia. Todos de acordo? De acordo. No seu estado de julgamento, processo número 1, é julgar desaprovadas as contas. Chamo o julgamento agora o processo número 2 da pauta, também de relatoria de eminente desembargadora federal, Cláudia Cristina Cristofani, que está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Nesse caso, as irregularidades são ainda mais candentes. Há uma omissão de despesa dos relatórios parciais, que representam 50% do total de recursos movimentados na campanha, que foi de R$ 250 mil. E também, além dessa inconsistência, há também despesas pagas com recursos do FCFE no montante do total de R$ 50.471, que representa 20% da movimentação, e que essas despesas estão inconsistentes. É por isso que eu estou votando pela desaprovação, senhor presidente. Obrigado, desembargadora federal Cláudia. Todos de acordo? De acordo. Anuncio o resultado do processo De número... acordo. Anuncio o resultado do processo número 2, julgar desaprovadas as contas. Chamo o julgamento o processo número 3 da pauta, relatoria do eminente desembargador Luiz Osório Moraes Panza, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu vou pela ementa, que ela é autoexplicativa. Estamos aqui diante de embargos de declaração e prestação de contas eleitorais, né? Eleições de 2022, candidato. A alegação dele é que houve omissão, inexistência de vícios no acórdão, aponto eu, juntada de documentos a destempo, possibilidade de embargos conhecidos e acolhidos. Obrigado. Os embargos de declaração são cabíveis nos termos do artigo 22 do CPC 2015, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Não obstante a ausência de contradição, dúvida, omissão, obscuridade no acórdão, é certa a possibilidade de ser analisada a documentação intempestivamente apresentada, não para fins de afastar a irregularidade, mas tão somente com o objetivo de afastar a determinação de recolhimento de valores indevidos à União. Eu estou conhecendo os embargos e dando-lhe parcialmente o acolhimento para reduzir o valor do recolhimento ao Tesouro Nacional, mantendo-se a aprovação das contas com ressalva, senhor presidente. É o entendimento ainda atual do nosso colegiado. Então, o meu voto é no sentido do conhecimento e acolhimento em parte. Obrigado, vereador Panza. Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. Vamos ser resultados do julgamento 3 da pauta. Acolher os embargos de declaração para afastar a determinação do recolhimento em questão. Não havendo mais processos a serem julgados, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos e a todas. Obrigado, senhor presidente.